catequista, você que está ouvindo pela primeira vez quais são os critérios para uma catequese evangelizadora, talvez esteja até um pouco assustado, porque são tantas coisas. Falamos de uma catequese que seja missionária, uma catequese vivencial, a catequese deve ser permanente, a catequese tem que ser bíblica também. Falamos de uma catequese acolhedora, catequese afetiva, uma catequese transformadora, libertadora. Por último, falamos de uma catequese incultural. Aí você deve pensar assim, mas como que eu vou fazer tudo isso? É muito difícil ser catequista, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. De vez em quando a gente pensa assim, eu também penso assim, sou padre e às vezes fico assustado diante da missão. Então, você certamente de vez em quando fica assim, bastante apreensivo, bastante assustado diante dos desafios que o mundo nos oferece em função desse nosso grande desejo, que é o de evangelizar, de catequizar todas as pessoas. Pois bem, é preciso compreender, no entanto, que você não trabalha sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinho. Na verdade, quem catequiza é a comunidade. Nós somos colaboradores da comunidade. A grande catequista é, na verdade, a comunidade eclesial, a igreja. A igreja é a grande catequista. Nós colaboramos com a iniciativa, com o trabalho da igreja. Por isso que a catequese ela deve ser orgânica. A catequese ela deve ser bem organizada, bem articulada, porque não é atividade de uma pessoa apenas. Há um tempo atrás, na igreja, nós tínhamos, espero que isso não aconteça mais, acredito fortemente nisso, mas nós tínhamos aquelas pessoas que tinham o vício de trabalhar na catequese de modo isolado. A pessoa, por exemplo, escolhia o seu próprio material, escolhia os seus textos, considerava-se o melhor catequista, a melhor catequista, não percebia a necessidade de participar dos encontros de formação. Isso, graças a Deus, é uma realidade já antiga. Se você conhece alguém que ainda vive assim, que ainda pratica a catequese assim, reze por essa pessoa, porque nós entendemos cada vez mais a urgência de uma organização eclesial, uma organização comunitária da catequese. Ou seja, nós temos os catequistas, que são aqueles que atuam diretamente com as turmas, são os conhecidos, são aquelas pessoas conhecidas como catequistas, mas além dessas pessoas, nós temos na igreja várias outras pessoas, leigos e leigas, que também atuam na missão evangelizadora da igreja, atuam na catequese, mas de um modo diferente. Por exemplo, os agentes da liturgia, eles também são catequistas. Eles catequizam por meio da liturgia, até mesmo os músicos. Os nossos músicos são também catequistas. Eles evangelizam, eles levam a palavra de Deus, eles catequizam por meio da música. Ora, se nós temos catequistas de diversas maneiras e em vários ambientes, em vários locais, em vários grupos na igreja, é preciso então que tudo isso aconteça de modo orgânico. Assim como o nosso corpo, nós temos vários membros, mas a beleza do corpo não está em um membro ou no outro membro, mas no conjunto, sobretudo quando os membros atuam de modo harmônico. É assim também na igreja. A comunidade eclesial, que é a grande catequista, a grande evangelizadora, deve caminhar de modo orgânico, em comunhão, em harmonia, reconhecendo a importância da atuação de cada um de seus membros. Falamos de uma igreja toda ministerial, de uma igreja que valorize o protagonismo, a ação dos leigos e leigas, isso tudo
vai fazer da nossa catequese uma catequese evangelizadora. Por quê? Porque uma catequese comunitária, uma catequese orgânica, uma catequese eclesial. Lembre-se disso, você não é catequista sozinho, você é um colaborador, uma colaboradora da igreja, numa obra tão importante que só ganha força quando vivenciada, quando praticada na comunhão, na unidade. A catequese deve respeitar esse princípio. Você deve respeitar esse princípio. Não seja um catequista isolado, solitário, mas trabalhe em comunhão, acompanhando as orientações da sua comunidade de fé.